medo não é de ser inadequado, de errar. O nosso maior medo é que nós somos fortes acima de qualquer medida. Não é as nossas trevas o que mais nos apavora. É a nossa luz. Quem sou eu para ser genial, talentoso, fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Nós somos filhos do universo e, como tal, nós devemos manifestar a sua grandeza. Não tem nada de glorioso em você se diminuir para que as outras pessoas não se sintam menores. É a sua luz que faz com que as outras pessoas brilhem. Então, quanto mais você brilhar, inconscientemente, mais permissão você dá para que as outras pessoas façam o mesmo. Eu gosto muito desse poema. É um poema do Mandela. E ele é parte do que eu acredito para a minha vida. Eu tenho algumas paixões e tenho um grande talento. E eu gosto muito dessa frase do Aristóteles, porque ela resume como eu lido com a minha vida. Onde os meus talentos e as paixões encontram as necessidades do mundo, lá é o meu caminho, lá é o meu lugar. Eu venho de uma família de ativistas. Os meus pais sempre fizeram com que a gente acreditasse que era importante mudar o mundo. Era tão importante que, quando eu tinha 2 anos de idade, todo mundo sai de países em guerra, os meus pais decidiram ir para um país em guerra, ajudar a reconstruir um país africano, quando ele ficou independente, Angola ficou independente de Portugal. Isso foi muito importante para mim. A gente passou quase 4 anos em Angola e foi a minha maior escola. Tudo o que eu sou hoje, todas as minhas crenças, todas as minhas escolhas se devem a eu ter entendido o que é o real sentido de solidariedade. Quando eu voltei para o Brasil, eu achei que o problema era viver num país em guerra, onde água vinha de fora, onde a gente tinha relações, onde minha mãe dava aula nas escolas e a sala começava o ano com muita gente e, por conta das guerras civis, muitos jovens morriam. Quando eu voltei para o Brasil, com quase 6 anos, é que começou a minha guerra. Eu entrei na escola. A escola é um lugar muito perverso para as crianças negras. A cor da minha pele e o meu cabelo começaram a ser motivos de gozação e motivos de discriminação. E isso começou a me incomodar muito, porque eu tinha vivido uma história de solidariedade, onde você de verdade entende como é importante um ajudar o outro para que a gente sobreviva. Isso foi me incomodando ao longo dos anos, até que chegou um determinado momento que eu falei, chega, ninguém mais vai falar mal do meu cabelo, ninguém mais vai falar mal da cor da minha pele. E aí eu combinei o seguinte com a minha mãe. Falei, mãe, é o seguinte, quantos dias letivos tem o ano? 200? Então, a gente vai fazer 200 penteados no meu cabelo para mostrar que o meu cabelo é bom. Meu cabelo não te fez nada, ele não te agrediu, por que ele é ruim? Da onde vem o termo ruim? E aí, até então, eu lidava muito mal com as situações de discriminação ou com as situações de injustiça que eu vivia e meus irmãos viviam e eu presenciava. Quando eu fiz isso na escola, eu tinha 13 anos. Eu nem sabia o que era projeto social, nem sabia o que eram as transformações, enfim, mas aquilo me incomodava. 2 coisas aconteceram. Primeiro, eu descobri que eu sabia provocar as pessoas. E a segunda é que eu conseguia fazer as pessoas mudarem de ideia sobre alguma coisa sem eu ter que bater nelas. Porque eu era muito grande, eu sempre fui alta, sempre fui forte, sempre fui atleta, e eu reagia muito mal a todas essas agressividades que eu recebia. Isso foi transformador para mim, porque eu comecei a entender que a gente tem um potencial de mudar. E esse lugar é um lugar muito valioso. E é um lugar onde a gente precisa descobrir onde é que estão as nossas paixões, onde é que estão os nossos talentos. Mas isso não é simples, não. Não é simples. E quanto antes a gente descobrir, melhor é para a gente. Porque quando a gente sabe... Porque é o seguinte, a gente faz várias coisas bem. Várias. Só que a gente só faz uma coisa bem. E a gente precisa descobrir qual é essa coisa. Quando eu era criança, eu sempre fui muito sonhadora. Os meus pais sempre estimularam muito isso. E, como todas as crianças, eu também queria ser astronauta. Mas eu sabia exatamente por que eu queria ser astronauta.
Eu achava incrível essa coisa de você fincar a bandeira lá. Essa coisa de colocar um ponto no universo. Eu achava isso muito simbólico, né? Eu queria ir para lugares que ninguém nunca tinha ido. Eu achava muito legal. E eu queria fazer alguma coisa que fosse significativa para a humanidade. Eu tinha vivido as guerras, eu sabia o que era isso. E, para mim, era muito importante pensar o que a gente vai fazer para mudar o mundo. E uma das coisas mais interessantes que aconteceram, e que eu sou mãe, eu tenho um bebê, esse é o meu bebê, de quase 3 anos, esse é o Mudrik Diop, e eu achei que o meu mundo tinha ficado infantil porque eu tenho um bebê. E aí, depois, eu descobri que, na verdade, não é isso. Ao longo da minha trajetória, eu fui percebendo que as coisas que realmente importam, a gente aprendeu nessa fase. Por isso que ela é tão importante, né? Reparar nas maravilhas da vida, compartilhar, peça desculpas quando você machucar alguém, não bata nos outros, arrume a sua bagunça. Lembre da primeira palavra que você disse. Leve uma vida equilibrada. Faça muitas perguntas. Coloque as coisas de volta onde você pegou. E aprenda. Aprenda muito. Se a gente colocar qualquer uma dessas ações nos termos adultos, sofisticados, elas valem para a nossa vida profissional, para a nossa vida pessoal, para a política, para o mundo que a gente vive. Só que, conforme a gente vai crescendo, as coisas que realmente importam, os nossos sonhos verdadeiros, os nossos grandes aprendizados, eles vão se perdendo. E eu ficava me perguntando onde é que estava isso. Desde muito cedo, eu decidi que eu queria mudar o mundo. E eu comecei a ver e trabalhar, eu trabalhei com muitos jovens, e eu comecei a ver que os jovens que eu trabalhava tinham deixado de sonhar. Muitas pessoas deixam de sonhar. Não é fácil, no mundo que a gente vive, a gente ter espaço para fazer as coisas que são importantes, porque a gente está sempre fazendo o que é urgente. E aí o que é importante fica para depois, e para depois, e para depois. E aí eu comecei a ver que não bastava eu dizer para os jovens que eles precisavam sonhar. Eu precisava ajudá-los a pensar como é que eles faziam isso. E aí eu falei, bom, mas se o que eu digo não ajuda, talvez se eu perguntar faça mais sentido. E aí eu comecei a perguntar, qual que é o seu sonho? Aí os jovens começam a dizer quais são os seus sonhos. Ah, você quer ser astronauta? Ah, você quer ser presidente do Brasil? Muito bem. Quantos anos você tem? 14? Ótimo. Qual é o primeiro passo que você tem que dar? Todo sonho tem degrau. E eu comecei a ver que as coisas começaram a se inverter e os jovens começaram a reconhecer o que eles podiam fazer quando eu parei de dar respostas e comecei a fazer perguntas. Uma outra coisa muito importante que acontece, eu trabalho muito com relações raciais e relações de gênero. E toda vez que eu falo relações raciais, as pessoas normalmente remetem a negros. Primeiro, porque eu sou negra, então as pessoas falam, bom, relações raciais é igual a negro. Não. Relações raciais são relações entre brancos e negros. Mas eu percebia que, toda vez que eu discutia isso, as pessoas sempre falavam assim, não, mas porque eu apoio a causa de vocês, pessoas brancas. Eu falei, não, mas eu não quero que você apoie a minha causa. Não é minha, é nossa. Mas por que as pessoas não se reconhecem nisso? Então, eu comecei a ver que tinha uma questão que era difícil para as pessoas se colocarem na causa, que é diferente de você ser solidário. Quando você é solidário, você diz, bacana, vai lá, faz lá que eu estou te apoiando, beleza. Mas você não se compromete. E isso era uma coisa que me incomodava. Quando eu comecei a trabalhar com as relações de gênero, a mesma coisa. Os homens não se sentiam responsáveis por pensar processos de transformação. E aí, eu comecei a pensar, o que pode mudar esse lugar? E eu descobri, muitos anos depois, trabalhando, que o que faz uma pessoa sair da inércia de dizer isso não é um problema meu, para assumir isso como problema, é a empatia.
Por quê? Porque as pessoas acham que empatia é se colocar no lugar do outro. É impossível isso. Cada um de nós tem a sua história. Por mais exercícios que nós façamos, não tem como a gente se colocar no lugar do outro. O máximo que nós podemos fazer é ser solidários ao outro. Mas isso não é empatia. Empatia é a nossa capacidade de entender como é que o nosso lugar impacta o lugar do outro. E como esse impacto pode ser positivo. Normalmente, quando a gente ensina uma criança grande que ela não pode bater uma criança pequena, a gente diz o quê? Não bate nela porque ela é pequena. Mas a criança é grande, ela não sabe o que é ser pequena. Então, você precisa dizer para ela, você é grande, a sua força machuca a outra criança, e, por isso, você não pode bater nela. É a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. E é isso que é uma coisa importante. E eu comecei a ver que, quando eu parei de tentar colocar as pessoas na luta, fazendo elas entenderem qual era o meu lugar, isso começou a acontecer. A empatia, ela não cabe a gente fazer julgamento sobre o outro, não cabe imposição, não cabe conselho sobre o que o outro tem que fazer. Ah, não, porque assim, eu acho que você tem que sair aí na passeata e fazer aí movimento para vocês conseguirem ter direitos. Isso não é empatia. Empatia é fundamental. Para a empatia acontecer, é fundamental que a gente se coloque como agente da transformação. Se eu sou homem e estou lutando para que mulheres não sofram violência, eu preciso entender o que é ser homem. E como os homens são importantes nessa luta. Se eu sou branco e eu quero igualdade e equidade racial, eu preciso entender o que é ser branco numa sociedade que discrimina negros. E aí a gente se coloca nesse lugar. Isso foi revelador e transformador desse lugar. Por quê? Porque eu, como ativista, parei de julgar e as pessoas começaram a conseguir falar sobre isso baixando a guarda. Quando a gente mostra nossas fragilidades, quando a gente mostra os nossos medos, é aí que a gente consegue ter verdade. E quando a gente tem verdade, todo mundo cresce. Isso é uma coisa que a gente aprende. É muito importante que a gente seja humilde e que a gente reconheça que a gente faz parte. Ninguém é culpado pelo que acontece com o outro. Mas, uma vez que a gente acredita que, de verdade, a equidade ela é importante, ela é um valor, é nossa responsabilidade fazer isso mudar. E aí, vocês lembram do meu sonho, né? Pois é, eu queria ser astronauta. Sou astronauta? Sou. Os sonhos, eles ganham novas dimensões. Eu não sou astronauta como profissão, mas eu cheguei em lugares que eu achei que eu não fosse chegar, com tudo que eu acredito, com tudo que eu faço. Desde representar o Brasil na ONU, e construir acordos de cooperação entre países asiáticos e africanos, até ir conversar, estar em lugares que eram completamente diferentes do meu universo. Por exemplo, trabalhar com jovens que moram dentro de um lixão. Quando você entra numa realidade que é muito diferente da sua, você começa a entender por que você está aqui. Qual que é o seu papel? Eu não consegui colocar minha bandeira na Lua, em Marte. Mas, todos os dias, eu acordo pensando como eu vou deixar minha marca. O que eu vou fazer para mudar a vida das pessoas? Qual é o meu papel? E, quando eu trabalhei com jovens, não foram dezenas, não foram centenas, foram milhares. E isso é muito forte. Quando a gente fala de sonhos, a gente tem que ser muito cuidadoso, porque é o lugar mais precioso das pessoas. E poder oferecer o seu maior talento, que é reconhecer as habilidades nas pessoas e ajudá-las a transformar o mundo, é muito valioso. Eu acredito muito que a maternidade, quando se é mulher, ela só pode ser exercida se existir a paternidade. E isso é que me fez começar a ver o mundo
sobre outra ótica. Eu não tenho que escolher ser profissional ou ser mãe. Eu tenho que ter a possibilidade de fazer as duas coisas. E, para fazer as duas coisas, eu preciso ter empatia. Eu preciso parar também de julgar e falar, não, mas você não está fazendo certo. Ah, não, mas agora não tem que fazer. Esse lugar de você reaprender a dividir as responsabilidades, ele é fundamental. E ele só pode ser feito com empatia. Eu preciso entender como o meu lugar de mãe, de profissional, impacta o lugar do meu marido. Isso é empatia. E eu, hoje, luto pelo fim da violência contra as mulheres. E é impossível a gente pensar no fim da violência contra as mulheres se os homens não comprarem essa briga. E não são os homens comprarem a briga a favor das mulheres. São os homens entenderem que eles precisam conversar com outros homens e não admitir nenhuma violência contra as mulheres. Isso é empatia. Bom, tinha mais uma questão, né, sobre ser astronauta. Fazer alguma coisa significativa para o mundo. Eu ainda não cheguei lá. Eu vou fazendo aos poucos, porque sonhos têm degraus. Eu ainda tenho mais da metade da minha vida para viver, mas eu estou com as minhas metas. E eu quero, sim, fazer alguma coisa que seja muito significativa. E eu estou galgando isso. E eu acho que a gente, às vezes, quando olha para pensar um processo de transformação, a gente sempre pensa grande. E, na verdade, as grandes transformações, elas acontecem quando a gente faz o óbvio. E o óbvio é muito difícil de fazer. Quando a gente usa o nosso maior talento. E quando a gente faz com que a matemática da vida funcione. E, na matemática da vida, 1 mais 1 dá 3. E isso é muito importante. As pessoas que me ensinaram tudo isso que eu estou dizendo para vocês são a minha família. Esses são os meus irmãos, a minha mãe, minha avó, meu marido, meu parceiro, meu companheiro, meu pai, meu bebê. E eu acredito muito que histórias mudam histórias. Porque as pessoas constroem histórias. E as histórias é que inspiram as pessoas. Obrigada, gente.